bom? Na aula de hoje vamos fazer um tapete em crochê. Para fazer essa peça eu vou utilizar o barbante pink número 6, vou utilizar o barbante verde número 6, vou usar a agulha 4,00 milímetro e a tesoura para cortar o fio. Também vamos precisar de 20 flores iguais a essa, tá? Eu vou fazer 10 em amarelo e vou fazer 10 em pink. Se você não viu a aula dessa flor, eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo, tá bom? Então essa é a lista de materiais, vamos para nossa aula de hoje. Com o barbante pink eu vou fazer a laçada inicial. E vou trabalhar o total de 30 correntinhas. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou trabalhando assim até atingir as 30 correntes e eu já volto. Finalizei as 30 correntinhas, agora eu vou subir mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. Contando a partir da agulha, na quinta correntinha vamos fazer um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Faço um ponto alto e na seguinte faço um ponto alto. E agora eu trabalho em cada correntinha de base um ponto alto, até chegar na última correntinha. Quando chegar na última correntinha, vamos ter o total de 30 pontos altos, contando aqui com as 3 correntinhas que subimos. Nosso trabalho ficou dessa forma, então temos 30 pontos altos no total. Aqui na última correntinha, onde fizemos o último ponto alto, vamos fazer mais 5 pontos altos. Então, na mesma correntinha de base, faço mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, ó, agora ficamos com 6 pontos altos dentro da mesma correntinha de base, tá? Agora, vamos pro próximo ponto alto e vamos fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. E a gente vai trabalhando assim até o final da carreira. Trabalhei a minha carreira. Chegando aqui, ó, já fiz o último ponto alto. E já temos um ponto alto feito aqui. Então, dentro do espaço, vamos ter que fazer 4 pontos altos. Na mesma correntinha de base. 1, 2, 3, 4 pontos. Então, ficamos com os 6 pontos no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6 com as 3 correntinhas. Agora, a gente fecha com ponto baixíssimo. O nosso trabalho vai ficar dessa forma. Agora, vamos subir 3 correntinhas, 1, 2, 3. Laço o fio e no seguinte ponto, vamos fazer um ponto alto. E no seguinte ponto, um ponto alto. No seguinte ponto, um ponto alto. E vamos trabalhar os 30 pontos novamente, tá? A gente vai trabalhando dessa forma até
chegar no nosso primeiro ponto, onde vamos aumentar o nosso trabalho. Então, você vai trabalhar dessa forma até atingir os 30 pontos e eu já volto. Prontinho, eu trabalhei os 30 pontos e agora nesse nosso último ponto aqui, ó, vamos fazer mais um ponto alto sobre ele. Então, ficamos com 2 pontos no mesmo ponto de base. No seguinte, vamos fazer a mesma coisa, 2 pontos no mesmo ponto de base. Aqui estamos trabalhando sobre aqueles 6 pontos da nossa voltinha. Cada ponto, 2 pontos altos. Agora, vamos ficar com um total de 12 pontos, tá? Olha só como ficou, ó, nossos aumentos. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui a gente já começa novamente a nossa lateral, onde vamos trabalhar ponto sobre ponto. Chegando aqui nos 6 pontos, já fiz, né, o meu primeiro ponto aqui, ó. Vou fazer mais um ponto no mesmo ponto de base. E agora eu trabalho em cada ponto, faço 2 pontos. Aqui onde subimos as 3 correntinhas do início do nosso trabalho, vamos fazer apenas um ponto alto, porque essas 3 correntinhas já valem como um ponto alto. Então, vamos fazer um ponto alto aqui. O mesmo ponto de base. E vamos finalizar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, vamos subir 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Vamos pular um ponto de base, no seguinte vamos fazer um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto de base, no seguinte ponto, um ponto alto. No seguinte ponto, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, no seguinte ponto, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no seguinte faço um ponto alto, no seguinte um ponto alto, e assim a gente vai trabalhando. A gente vai trabalhando assim, até faltar apenas um ponto para chegar naqueles 12 pontos do aumento, tá bom? Pronto, nosso trabalho ficou dessa forma. Então, depois das 4 correntinhas aqui, ó, ficamos com um total de 9 bloquinhos de 2 pontos altos separados com uma correntinha. E falta apenas um ponto para chegar nos aumentos. Então, já fiz uma correntinha, eu vou pular esse ponto e no seguinte eu vou fazer um ponto alto. No seguinte ponto eu faço 2 pontos, no mesmo ponto de base. Então, agora ficamos com 3 pontos, tá? Vamos fazer uma correntinha, sem pular nenhum ponto de base, eu vou pro seguinte ponto e faço um ponto alto. E no seguinte eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Uma corrente, não pulo nenhum ponto, vou pro seguinte, faço um ponto. No seguinte faço 2 pontos no mesmo lugar. Uma correntinha, eu vou repetir esse processo. Faço 2 pontos, uma corrente, no seguinte faço apenas um ponto e no seguinte faço 2. Uma correntinha, no seguinte ponto um ponto e no seguinte eu faço
2 pontos. Ficou assim o nosso trabalho. Então, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos de 3 pontos altos separados com uma correntinha. E agora eu começo a lateral novamente, faço uma correntinha, pulo um ponto de base, no seguinte ponto faço um ponto alto, no seguinte ponto um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no seguinte ponto um ponto alto, e no seguinte ponto um ponto alto. E vou trabalhando assim até faltar apenas um pontinho para chegar nos aumentos novamente. Prontinho. Então, eu fiz os 9 bloquinhos, depois os aumentos aqui, ó, né? Separados com uma correntinha. Agora, eu já fiz uma correntinha, eu vou pular um ponto de base e já chego aqui na parte dos aumentos, onde eu vou repetir o processo. Trabalho um ponto no primeiro ponto e no seguinte ponto eu faço 2 pontos. Uma correntinha, vou pro próximo ponto, faço um ponto e no seguinte faço 2 pontos. Uma correntinha, no próximo ponto um ponto alto e no seguinte 2 pontos. Uma corrente, pulo uma correntinha, no próximo ponto faço um ponto, no seguinte faço 2 pontos. Uma correntinha e repito o processo. Um ponto eu faço apenas um ponto e no seguinte faço 2 pontos. Uma correntinha, no seguinte ponto faço um ponto, e aqui eu já tenho, né, um ponto pronto porque subimos as 3 correntinhas, né? Agora, então, eu vou fazer mais um ponto para ficar os 3 pontos. E fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. O nosso trabalho, ele vai ficando assim, ó. Agora eu vou subir novamente 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Vou pro próximo ponto e faço um ponto alto sobre ele. E no seguinte ponto vou fazer um ponto alto. Essa parte da lateral não vai mudar, vai ser sempre assim, tá? Faço uma correntinha e vou trabalhar ponto em cada ponto de base, ó. Uma correntinha, vou pro próximo ponto e trabalho ponto sobre ponto. Uma correntinha, vou pro próximo ponto, faço um ponto alto e no seguinte faço um ponto alto. Uma correntinha e vou repetindo o processo até chegar na parte dos aumentos. Prontinho, meu trabalho ficou assim. Chegando aqui na parte dos aumentos, fiz uma correntinha e vou trabalhar agora 4 pontos. Temos 3, vamos ficar com 4 agora. Então, eu faço no primeiro ponto um ponto alto e no ponto alto do meio eu vou fazer 2 pontos sobre ele. No seguinte ponto eu faço um ponto. Faço uma correntinha, vou pro próximo bloquinho, no primeiro ponto faço um ponto. E no ponto do meio eu faço 2 pontos, no mesmo ponto de base. No seguinte faço um ponto, uma correntinha, no próximo bloquinho faço um ponto, no ponto alto do meio faço 2 pontos. E no seguinte ponto faço apenas um ponto.
uma correntinha, vou pro próximo bloquinho, faço um ponto no primeiro ponto, no ponto do meio eu faço 2 pontos e no último ponto faço um ponto só, uma correntinha, vou pro próximo bloquinho, repito o processo. Uma correntinha, no primeiro ponto um ponto, no ponto alto do meio aqui eu faço 2 pontos, no último ponto faço um ponto apenas. Vai ficar assim o seu trabalho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos com 4 pontos altos separados com uma correntinha. Faço uma correntinha e vou repetir o mesmo que eu fiz nessa lateral, vou repetir nessa aqui. Então eu faço um ponto sobre ponto e no seguinte faço um ponto, uma correntinha e vou trabalhar assim até chegar na parte dos próximos aumentos novamente. Pronto, eu trabalhei então os bloquinhos e cheguei na parte dos aumentos, onde eu vou fazer em cada ponto aqui, ó. No meu primeiro ponto eu faço um ponto, e no ponto do meio eu faço 2 pontos, como fizemos lá atrás. No seguinte ponto faço um ponto apenas. Ficamos com os 4 pontos, faço uma correntinha e repito o mesmo processo. Faço um ponto sobre ponto e no seguinte faço 2 pontos. Uma correntinha, vou pro próximo bloquinho, no primeiro ponto faço um ponto e no ponto do meio faço 2 pontos. No seguinte faço apenas um ponto. Uma corrente, vou pro próximo bloquinho, vou repetir o processo. Até finalizar todos os bloquinhos. Então essa parte vai aumentando, tá, os pontos. Chegando aqui no meu último bloquinho, então eu tenho os 3 pontos aqui, né? No meu primeiro ponto eu faço um ponto. No ponto do meio eu faço 2 pontos. E vou fechar aqui, ó, nas 3 correntinhas, 1, 2, 3. Ficando com os 4 pontos. Agora eu vou subir 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, para iniciar a nossa próxima carreira. Vou pro próximo ponto e faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, vou pro próximo ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto alto. Então, olha só como fica o nosso trabalho. Como eu disse, essa parte não vai mudar, só na parte dos aumentos que vai aumentando um ponto em cada carreira, tá bom? Agora eu vou trabalhar até chegar na parte do aumento e eu já volto.